Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta hora. Eu gostaria de contar o meu testemunho em poucas palavras para que o vídeo não fique longo, mas de como Deus transformou a minha vida e a vida da minha esposa, nos tirando da vaidade e das portas abertas e nos trazendo para a sua vontade na sã doutrina. Eu quero ser breve para que o vídeo não fique longo, mas antes de iniciar eu gostaria de estar fazendo uma oração para você que vai ouvir. Senhor, no poder do teu nome, eu quero entregar em tuas mãos a vida daqueles que vão ouvir esse testemunho. Pai, somente aqueles que são espirituais vão entender e compreender, meu Pai. Mas dá, Senhor, aqueles que não entendem, ó Pai querido Deus Santo, o discernimento, ó Pai, e a revelação, para que eles possam entender, meu Pai, que a sã doutrina não é usos e costume, e nem doutrina de homens. É que eu te peço em nome de Jesus. O Espírito Santo vem me incomodando nesses últimos 2 dias, para estar falando sobre a minha conversão, a sã doutrina que Ele me transformou. Eu não gosto muito de gravar vídeos, mas direcionado por Ele, eu estou gravando esse testemunho. Eu me converti no ano de 1996, numa igreja de porta aberta. Porta aberta a tal ponto que o homem anda sem camisa, o homem anda de bermuda, mulher dessa igreja, até hoje é assim. Mulher dessa igreja, como a do mundo, você não sabe distinguir quem é quem, porque não tem diferença. E eu me converti nessa igreja, mas muito novo, aos 17 anos. É uma igreja tradicional, não se tinha muito o movimento pentecostal, como ainda não tem, não aceitava o Espírito Santo, não aceitava essa coisa de batismo com o Espírito Santo. Quando foi em 1997, eu convidado por um amigo que eu trabalhava com ele, para fazer uma visita na sua igreja pentecostal. E ao fazer essa visita, eu gostei daquele movimento, eu gostei das músicas, gostei da bateria, gostei das palmas, gostei desse movimento pentecostal e lá fiquei. Fiquei nessa igreja por um tempo, por alguns anos, ainda adolescente. Depois eu saí, fui para outros ministérios. Quando foi em 2007, 2004 para 2007, eu voltei para esse ministério. E lá fiquei até o final de 2015, quando Deus me permitiu passar pelo leito do hospital. Eu me lembro que quando eu fui desses ministérios, eu fui ensinado da maneira que o ministério ensinou. Eu fui saber o que era unção depois que eu passei pelo leito. E Deus me levou para igrejas de doutrina. Mas nessas igrejas eu pregava, eu era professor de escola dominical, eu dava ensino, mas vivia de todas as maneiras que o mundo vive. Andava de bermuda, andava com camisa de time de futebol, ia na praia. A minha esposa andava de calças justas, a minha esposa andava de sombra, rímel, batom não, porque ela não gostava de batom. Gostava de pintar cabelo de várias cores, loiro. Andava de sandálias, salto alto, fino. Eu tenho fotos da minha esposa na época da vaidade, como eu também tenho fotos minhas na época da vaidade. Camisas regatas, regatas, camisetas. E essa era a vida que nós vivíamos. E nós vivíamos essa vida dentro dessas igrejas. Dentro dessas igrejas que nós éramos membros. Só que quando foi no ano de 2015, um dia na minha casa eu senti um mal-estar. E nesse mal-estar eu saí para o quintal. Eu senti um mal-estar no coração. E eu saí para o quintal. E nisso que eu saí para o quintal, eu peguei
E eu me coloquei no portão olhando para o céu e disse: Senhor, me perdoa, porque eu sabia que eu estava errado, não só nas questões de roupa, mas também nas questões da minha vida com Deus. E eu, neste lugar, no portão da minha casa, eu disse: Senhor, me perdoa por tudo, tem misericórdia de mim. E eu, naquele momento, eu sinto o diabo bem aqui perto. Eu estou aqui no monte onde eu venho desde 2015 para 2016. E eu sinto que o diabo está em volta. Mas o Senhor está aqui cobrindo-nos com teu sangue. E aquilo passou, aquele mal-estar passou. Quando passou uns dias, eu não sei dizer precisamente se foi uma semana, 2, um mês, eu não me lembro. Eu sentado na minha cozinha, mexendo no meu notebook, eu novamente senti aquele mal-estar no coração e novamente eu fui para o portão e fiz o mesmo que eu fiz, olhei para o céu e falei: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu vou mudar a minha vida, Senhor. Só que eu não mudei a minha vida. Continuei do meu modo. Quando se passou o Natal, no dia 26 de dezembro de 2015, um dia depois do Natal, eu levantei não muito bem, com um pouco de mal-estar. E eu disse para minha esposa: eu vou no hospital, porque eu não estou bem. E a minha esposa disse: realmente você não deve estar bem, porque você não gosta de ir no hospital por nada. E eu me lembro que a UPA aqui da minha cidade, ela estava em greve devido, na época, o prefeito não ter pagado os profissionais da saúde. E naquela época, naqueles dias, a UPA tinha sido reaberta. Quando eu cheguei naquela UPA, estava vazia, porque tinha sido reaberta naqueles dias ali. E eu cheguei ali, disse para a doutora: olha, eu não estou bem, estou sentindo um aperto no peito, eu tive um problema com aceleração no coração. E ela falou: vamos fazer um exame. Quando ela fez um exame de sangue, quando o sangue estava entrando dentro daquele tubo, quando o sangue estava entrando naquele tubo, eu notei que o meu sangue estava muito escuro, não estava vermelho vivo, estava escuro, preto. E eu me lembro que foi lá o exame para o laboratório, passado um tempo o exame voltou. E quando o exame volta, a doutora falou: olha, nós vamos ter que fazer um exame, porque deu uma alteração sobre o teu sangue. E quando ela fez o outro exame, ela voltou e ela falou: você vai ter que dormir aqui hoje, porque nós não estamos entendendo nada. O que estava baixo no primeiro exame, agora deu alto. E o que estava alto, agora deu baixo no segundo exame. A gente não estamos entendendo. Nós vamos ter que esperar um tempo e mais à noite você fazer outro exame para repetir, porque a gente não está entendendo. E tipo assim, eu vi os exames, eram coisas que no normal tinha que ser 100, estava em 500. E eu me lembro que eu fui para dentro ali, só tinha eu naquele leito da sala amarela, porque a UPA tinha sido reaberta, eu acho que até mesmo foi naquele dia. E a minha esposa foi para casa buscar uma coberta. Quando foi por volta da meia-noite, por aí, 11 horas, eles voltaram, fizeram outros exames, me deram um monte de comprimidos na mão para tomar tudo de uma vezada. E uma enfermeira perguntou comigo: você é usuário de droga? Você já usou drogas? Eu disse: nunca. Estou na igreja desde adolescente, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Ela falou: não, por nada, é porque os seus exames, é por causa dos seus exames, por causa da alteração. E eu fiz um elétrico
E a enfermeira disse, olha, infartando você não está. E eu me lembro quando a minha esposa voltou, ela voltou com a Bíblia, e eu passei a noite ali lendo, li o livro de Malaquias, xarabacalamandarabassu, biarabacalamandarabahaiasébia, xarabadequialabacalamanduiadecalamandaraya, xerebedecantecandarabacanteriasai, oriabacanteriandarabacantuiadequiassou. Oh, meu Deus. E quando foi por volta de 5 horas da manhã, eu me lembro que eu voltei a sentir de novo um mal-estar no coração. E eu me lembro que eu falei, Senhor, não deixa eu morrer. Não deixa, Senhor, eu morrer. Não deixa, Senhor. E eu me lembro que, dizendo isso para o Senhor, não deixa eu morrer, Senhor. Eu me lembro que aquele mal-estar foi passando no coração, aquela aceleração. E quando deu por volta de umas 7 horas da manhã, entra uma nova médica, que não foi a médica que me atendeu, não foi a médica que fez os exames e revisou os exames, era uma outra médica, que eu lembro o nome dela até hoje, doutora Cacilda. E ela entra naquela porta rapidamente, ela vai sentando na cadeira, ela diz, meu filho, o que você está fazendo aqui? E eu disse, olha, doutora, eu senti um aperto no peito, uma sensação de que eu ia morrer. E ela me disse, quantos anos você tem? Na época eu estava com 35 anos. E eu disse para ela, doutora, eu tenho 35. Ela falou, filho, com 35 anos você não infarta, você morre na hora. E ela disse, porque é mais fácil uma pessoa de idade aguentar um pré-infarto, um infarto, do jeito que eles falam lá na medicina, do que um jovem. Porque quanto mais a idade passa, vai criando novas artérias. Ela disse, isso é coisa de Deus. E os jovens não têm essas artérias. Então, jovem não infarta, é morte na hora. E ela pegava os meus exames e dizia, olha os seus exames, a gente não entende nada. O que estava baixo está alto, o que estava alto está baixo. E ela falou, vou te receitar um remédio. Ela me receitou 1 mês de AS, porque os médicos receitam AS para que o sangue não coagule, para que o sangue possa não coagular. E ela me receitou 1 mês de AS. Mas eu olhando para ela naquela mesa, só eu e ela, eu disse, doutor, eu sei o porquê eu estou aqui. E ela disse, você sabe? Eu disse, sei. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu deixei de fazer coisas que Deus me colocou nas minhas mãos para que eu fizesse. E eu quero te dizer uma coisa. Eu saí daquele hospital, a minha esposa dizia que Deus falava para ela, ele não vai morrer. Só que eu entrei naquele hospital usando bermuda. Como eu digo, usando bermuda, eu vivia de bermuda, dormia de bermuda. Mas eu saí daquele hospital usando calça. Eu saí daquele hospital usando calça. E o Senhor foi trabalhando. Eu só usava bermuda, sorte para dormir, mas o Senhor foi tirando. Mas nos dias, todos os dias era calça. E o Senhor foi incomodando, foi incomodando. Mas eu estava no processo de recuperação da saúde. E o meu cunhado era de uma igreja de doutrina na época. E quando ele foi para essa igreja de doutrina, quando eu estava na porta aberta, eu fui um dos que critiquei ele. Eu fui um dos que falei dele. Que ele estava fanático. Que o negócio dele agora é só Jesus. E ele pegou e arrancou a televisão. Era só roupa social. E a família caiu de pau em cima dele. Eu também fui um dos que critiquei ele. E a família das igrejas de porta aberta criticou ele. Mas um dia eu fui fazer visita na igreja. E Deus usou para falar comigo lá em Revelação. E eu caminhando ali com ele, eu disse, olha, eu estou pensando em passar para a tua igreja. E ele me disse assim, olha, eu tenho algo para te contar, mas eu não vou falar agora.
para que isso não possa te impulsionar a ir para lá. Quando você decidir se vai ou não, eu te conto. E quando foi um dia, eu decidi para ele, eu vou para lá. Ele falou, então agora eu vou te contar. Uns dias antes de você entrar no hospital, Deus tinha usado o presbítero lá, e hoje esse presbítero é um pastor, que Deus iria tocar em alguém na minha família, no coração. Porque Deus tinha uma obra e precisava colocar essa pessoa na direção. E ele falou, e eu fiquei pensando, familiar, mas quem pode? E quando você entrou no hospital, eu falei, só pode ser ele. E Deus foi fazendo a obra na minha vida lá naquele ministério. Eu saí do hospital já não usando mais bermuda no dia a dia, só usava shorts para dormir, mas Deus foi retirando. Quando eu entrei para esse ministério, eu já não andava mais de camisa regata. Eu já não andava mais com essas camisas de time. Já tinha desfeito das camisas de time, já tinha desfeito das bermudas todas. E quando foi um dia, eu usava ainda camisas de malha. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida neste ministério. E eu passei a usar camisa social de manga até mais ou menos, a camisa social normal, manga curta. Só que eu comecei a fazer propósitos com Deus de camisas de manga longa. E quando eu fazia esses propósitos de 3, 7 dias, eu escutava o diabo me dizer, você vai sentir muito calor, você vai sentir demais. E às vezes eu não fazia, mas quando eu tomava para fazer, eu fazia, vou fazer 3 dias, Deus, dia e noite. E eu notava que eu passava dos 3 dias e ia embora. E eu tinha que parar de usar na marra, porque eu falava, se eu não parar, eu não vou. Se eu não tirar agora, eu não paro. Porque não dava vontade de te tirar. Quando foi um dia, eu notei e falei, Deus, é dessa maneira que tu quer. Porque toda vez que eu faço o propósito, eu não consigo tirar a camisa de manga longa. E já tem 2 anos que eu ando de camisa de manga longa dia e noite. Dia e noite, durmo assim, acordo assim. E Deus foi fazendo a obra na minha vida. Chegou um momento que Deus foi me apertando para me tirar a televisão de dentro de casa. Foi Deus que foi me apertando para tirar a televisão. E eu fui tirando e talvez a gente vai dizer, mas a gente tem filho pequeno, minha filha era pequena, hoje está com 13 anos. Eu tenho um filho de 2 anos, está crescendo sem televisão e não sente falta. Há quem diga, mas o computador, o celular tem coisa pior. Não é essa questão, coisas de Deus, a gente não questiona, a gente aceita e pronto. Se tem coisas pior, problema. Mas o que Deus falou, está falado. E Deus foi me impressionando para tirar a televisão e eu adiando. Mas teve um dia que não teve, eu disse para minha esposa, hoje eu desfaço da televisão. A minha esposa, totalmente vaidosa, quando ela foi para esse ministério foi difícil. Usar saia, nem tanto. Mas usar blusa até no cotovelo. Parar de usar um rímel, parar de usar uma maquiagem, parar de pintar o cabelo. Se você olhar o meu cabelo, olha, eu tô com 41 anos, cabelo branco. E já teve pessoas que andou comigo, jovens que caminhou comigo. E dizia, presbítero, em igreja de doutrina e hoje não está mais. Ele dizia, presbítero, eu vou ter que pintar meu cabelo, porque eu preciso estar bem comigo mesmo. E eu dizia, fica bem contigo mesmo e vai para o inferno. Porque as pessoas estão preocupadas com a aparência. Estão preocupadas com o seu modo. Só que aí eu me pergunto, Deus não tem capacidade de fazer a mulher já nascer com cílio grande? Será que Deus não tem esse poder? Será que Deus não tem esse poder de fazer a mulher já nascer com a unha pintada? Será que Deus não tem o poder de fazer a mulher já nascer toda maquiada? Será que Deus não tem esse poder? Ou será que a gente não observa que quando você mexe na tua aparência, você está dizendo, Senhor, eu não sou satisfeito com este cabelo que tu me fez.
Eu não sou satisfeito com essa afeição que tu me deu. E eu preciso dar uma outra ajuda para ela. A minha esposa, um dia ela vai gravar um testemunho e eu vou postar no canal. Ela, mesmo depois da igreja de doutrina, ela falou que tinha um grande problema. Desfazer do rímel. Ela disse que o rímel para ela era como se fosse uma droga. Quando acabava já tinha que comprar outro. E ela disse que um dia e ela disse que um dia ela estava no banheiro e ela passou o rímel e estava no fim. Quando ela pegou para jogar no lixo aquele rímel que havia acabado, ela falou que ouviu a voz de Deus bradar e dizer para ela: este é o último, porque hoje eu te liberto. E Deus tem feito a obra na vida dela. Deus tem feito a obra nas nossas vidas. Falar de doutrina hoje, para essas igrejas mundanas, para esses pastores mundanos, para essas pessoas que querem viver conforme querem, que vão para a praia, que colocam biquíni, que colocam blusas tomara que cai, que colocam brincos, que colocam pulseira, coisas que são espíritos sedutores, mulheres que andam com saias justas, saia que tem rachadura, esses rapazes com ternos justinhos, com cabelos mundanos. O céu não é para todos. O céu é para aqueles que aceitam e renunciam. Há quem diga que diz: ah, isso é muita religiosidade, como muitos dizem, como eu já disse, isso é fanatismo. Eu não estou nem aí. Como as pessoas pensam, como as pessoas agem. Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Que pode ser qualquer homem de Deus ou mulher de Deus. Ele pode revelar CPF, ele pode revelar placa de carro, ele pode revelar o culto, ele pode revelar o profundo, ele pode fazer paralítico levantar da cadeira de roda. Mas se ele falar uma coisa e Deus me mostrar outra coisa, eu fico com o que Deus me mostrou. Eu não chamo ninguém de homem de Deus se eu não conhecer ou se Deus não me apresentar. Eu não ando com ele. Eu não sei da vida dele. Por isso o Senhor falou que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. E muitos estão sendo enganados. E muitos dizem assim: mas eu não concordo, eu não acho. Tem muitas interpretações. A interpretação do homem não interessa. Há muita gente, principalmente de portas abertas, que dizem: ah, mas aonde está isso na palavra? Me mostra. Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu não vou dar resposta nenhuma na palavra. Se você quer saber a resposta, vai procurar o Espírito Santo e vai fazer ele te mostrar, porque a Bíblia declara que é ele que convence. Quer ser convencido? Não é eu que vai te convencer, é o Espírito Santo. Quer saber a verdade? Vá buscar ele. Vá buscar a presença do Senhor. Eu estou dizendo o testemunho da minha vida, o testemunho da minha casa, o testemunho da minha esposa. Deus me permitiu passar por leito para me transformar. E hoje eu sou muito feliz. E há quem diga: mas é muito quente para andar assim. Eu já vi pessoas que estavam de camisa de manga longa e eu de terno, no sol quente. Ou melhor, numa noite quente. E aquela pessoa de camisa social manga longa dizer para mim: nossa, tá muito quente, eu não estou aguentando, estou suando. E eu de terno, não tinha uma gota de suor em mim. Sabe por quê? Porque quem dá o refrigério e quem sustenta é Deus. Quem faz sentir calor ou não é Deus. Elias não tinha condições jamais, com um pedaço de pão e um pouco d'água, caminhar.
40 dias e 40 noites com aquele pedacinho de pão e aquela comida. Aquele ali a gente aprende que quem sustenta é Deus, quem refrigera é Deus. Eu já vi irmãs que estão na igreja de doutrina e a sua sobrancelha não cresce, não passa daquilo. Por quê? Porque é Deus que faz. A Bíblia fala que no Salmo, salvo engano 91, dar-te-ei longevidade de vida. Você já reparou que os servos do Senhor fiéis, quando morrem, eles morrem em ditosa idade. Mas quando você olha para a aparência deles, eles não professam ter a idade que eles tinham. Porque quem revigora e dá vigor e saúde é Deus. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa transformar a sua vida em nome de Jesus.